Oi, querido, seja bem-vindo no canal. Compartilhe, comente com seus amigos, ajuda esse canal a expandir. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, eu tenho uma palavra do Senhor para ti neste momento, e através da palavra de Deus, o Espírito Santo vai tirar você da humilhação. O Espírito Santo vai fazer você entender que você é grande, que você é amado por Deus e que Deus te ama acima de tudo e acima de todos. Quero fazer menção de um texto que está escrito no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 1 diz: E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando, a põe sobre os seus ombros, gostoso. Então, chegando em casa, convoca os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Essa história que eu quero contar é esse texto que eu vou pregar. Eu vou ministrar a palavra de Deus sobre amor sem fronteiras. Essa história é uma história interessante, é uma história cativante, é uma história emocionante, no mesmo instante contagiante, porque é a história do Senhor com os seres humanos. É a minha história, é a sua história com Deus. Deus nos ama acima de tudo. O importante é saber que Ele nos ama. E se Ele nos ama, então isso aqui é importante, é fundamental para a nossa vida. Jesus conta uma história. E essa história Ele conta através de uma parábola. É uma história verdadeira, é uma história real, com fatos, uma história muito importante e interessante. Ele fala de um homem, ele dizendo na primeira parte da história, ele diz: um homem tinha 100 ovelhas, um grupo de 100 ovelhas. Então, esse homem tem 100 ovelhas bem cuidadas, bem tratadas, bem protegidas e bem saudáveis. Um rebanho de 100 ovelhas. E na segunda parte da história, Jesus diz que este pastor, ele fala da dolorosa descoberta do pastor, quando descobriu que uma ovelha estava perdida. Como descobriu? Ao contá-las 100 ovelhas, segundo a Bíblia diz que já não tinha mais 100, tinha apenas 99 ovelhas, faltava uma ovelha. E essa ovelha se desgarrou, essa ovelha se perdeu sozinha. Mas olha só o que é interessante, é que a Bíblia diz que Deus é amor. E se Ele é amor, a Bíblia diz que Deus nos ama como um pai ama um filho. Deus nos ama ternamente como uma mãe. Deus nos ama cordialmente como um irmão. Deus nos ama sacrificialmente como um amigo. Deus nos ama pacientemente como um pastor. Deus nos ama apaixonadamente como um noivo. Deus nos ama ardentemente como um esposo ama a sua esposa. E essa história aqui é interessante, porque o escritor diz para nós, segundo a tradição, é que ele tem 100 ovelhas e ele perdeu apenas uma ovelha. Quantas ovelhas ele perdeu? Apenas uma ovelha. Então ele ainda tem 100. Das 100 ovelhas, ele ainda tem 99 ovelhas que estão com ele.
Então ele poderia deixar a ovelha de lado, ele poderia largar a ovelha, ele poderia abandonar a ovelha, ele poderia ter descartado a ovelha, porque apenas uma ovelha se perdeu, e ele ainda tem 99, não fazia falta para ele. Mas a Bíblia diz que quando ele descobriu que uma ovelha estava perdida, a tradição diz que logo foi embora a paz, logo foi embora a alegria do pastor, logo foi embora o sossego e veio a preocupação. E ele se preocupou com aquela ovelha, com o bem-estar daquela ovelha. Será que aquela ovelha está bem? Será que aquela ovelha está boa? Será que aquela ovelha já encontrou água para beber? Esse era o pensamento do pastor. Ou ele pensava, ou ela está doente, ou ela está ferida. E ele, naquele momento, ele se preocupava com aquela ovelha. E dizia: aquela ovelha está sozinha, aquela ovelha está desprotegida. Um lobo pode pegar aquela ovelha e comer aquela ovelha. Ele estava preocupado com aquela ovelha. E quando, segundo a tradição, que nesse momento a tristeza, a preocupação tomou conta do coração daquele pastor, por causa de uma ovelha que estava perdida. Aquela ovelha me representa, aquela ovelha te representa, e aquele pastor representa a Deus. Veja só o quanto Deus nos ama. Ele se importa com todos. Ele se importa com o rico, com o pobre, com o branco, com o negro, com o sábio, com o ignorante. Ele se preocupa com todos. E a Bíblia vai dizer, o que é interessante nessa história é que a Bíblia diz que no momento que o pastor descobriu que aquela ovelha estava perdida, então ele cancelou tudo que ele estava fazendo. Oh, glória a Deus! Ele cancelou tudo o que ele estava fazendo. Ele cancelou o trabalho, ele cancelou, eu posso dizer, reuniões com amigos. Ele cancelou tudo. E a Bíblia diz que ele foi procurar a ovelha que estava perdida. Oh, glória a Deus! É o interessante dessa história. Deixa eu te dizer, não existe, para Deus não existe fronteiras, não existe distância, não existe mal, não existe pecados que deixa ou que faça Deus deixar de amar você. Porque a Bíblia diz que Ele ama o pecador, mas o pecado aborrece a Deus. Diferente do maligno que ama o pecado e odeia o pecador, e faz de tudo para destruir o pecador, faz de tudo para destruir o homem. Deus ama o homem, mas a Bíblia diz que o pecado cheira mal diante das narinas de Deus. Mas nada faz com que Deus deixe de amar você. O interessante é que a Bíblia diz que Deus fez um trajeto. Ele percorreu, Ele deixou tudo para trás, e Ele procurou aquela ovelha que estava perdida. Mas olha só, talvez fosse outra pessoa, talvez fosse um homem, alguém diria: não, eu deixaria ela morrer, eu deixaria ela de lado, eu deixaria ela sofrer. Por quê? Porque não foi o pastor que mandou a ovelha ir embora, não foi o pastor que espancou a ovelha, o pastor não feriu a ovelha, o pastor não jogou fora a ovelha, não assustou a ovelha.
A Bíblia diz que a ovelha se perdeu sozinha. Ela saiu do meio das outras, do aprisco, do grupo, e a Bíblia diz que ela se perdeu sozinha. Mas o que é interessante é que o Senhor poderia ter descartado aquela ovelha, é que o pastor poderia ter deixado a ovelha morrer, deixado a ovelha de lado, não ter ligado para a ovelha, não ter ido atrás da ovelha, mas a Bíblia diz que ele cancelou tudo e foi procurar a ovelha. Aleluia, glória a Deus. Ele cancelou tudo, significando que ninguém é descartável para Deus. Ninguém é descartável para Deus. Todo mundo é especial, todo mundo é importante, porque quando o sol nasce, ele não só aquece o rico, os milionários, mas ele também aquece o pobre, ele aquece o desamparado, aquele que não tem teto, aquele que não tem chão. Quando a chuva cai do céu, ela não molha só a hortaliça do rico, dos milionários, ou dos justos, ou dos bons. Não, quando a chuva cai do céu, ela molha também a hortaliça do traficante, do ladrão, do assassino, porque Deus ama todos incondicionalmente. E aqui você consegue entender o amor daquele pastor por aquela ovelha, ao ponto de deixar tudo, ao ponto de cancelar tudo e ir procurar aquela ovelha, procurar em lugares, aleluia, lugares escuros, lugares tenebrosos, mas ele estava procurando aquela ovelha. Assim mesmo é Deus, assim mesmo é o Senhor. Ele te procura, ele procura por você, ele vai atrás de você nos lugares escuros, nos lugares tenebrosos. Talvez o Senhor procura por ti na boca de fumo, nos bares, nos prostíbulos, em todos os lugares. Ele procura por ti, e tudo que ele quer é te abraçar, tudo que ele quer é te acolher, é te amparar, é cuidar de você. Aleluia. Porque a Bíblia diz, a tradição diz, que ele largou tudo e procurou aquela ovelha. Talvez aquela ovelha continuava fugindo dele, mas ele não desistiu daquela ovelha, e aquela ovelha continuou fugindo, e ele continuou procurando aquela ovelha, e ela continuou fugindo, ele continuou procurando aquela ovelha. Procurou aquela ovelha, a Bíblia diz que procurou aquelas ovelhas por lugares altos, lugares baixos, terrenos planos e terrenos que não eram planos, campinas, montanhas. Ele queria encontrar aquela ovelha. Ele estava preocupado com a vida daquela ovelha. Ele estava naquele momento preocupado se a ovelha estava bem ou não estava bem, se estava com saúde ou estava doente. É assim que o Senhor faz contigo. Ele se preocupa com você. Ele quer saber se você está bem, ele quer saber se você está feliz, ele quer saber se você está alegre, mas também ele quer saber quando você está doente, ele quer saber quando você está triste, quando você está amargurado, quando você está chorando. Ele quer saber. E tudo isso, ele quer proteger você, ele quer cuidar de você, porque o Senhor, esse amor é tão grande que ele insiste
no homem para que o homem venha aceitá-lo. Mas ele não invade o espaço do homem. Ele não entra no coração se o homem não abrir para ele. Ele está como aquele homem lá do livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus quer entrar na nossa vida. Deus quer entrar na tua vida. Ele te procura. Ele está procurando por você. E agora Ele clama, Ele chama pelo teu nome. Onde estás? Como Ele chamou por Adão lá no jardim do Éden. Quando Adão se escondeu, nunca tinha acontecido. Todas as vezes que o Senhor procurava por Adão, o Adão estava ali. Mas naquele dia Adão não estava. Então Ele gritou: Adão, onde estás, Adão? Hoje Ele procura. Hoje Ele está gritando. Hoje Ele está chamando por você. Onde tu estás? E se você estiver num lugar que Ele não consegue, isso aqui é pensamento meu, não pensamento de Deus, porque Deus consegue ver todas as coisas. Mas se você estiver, esse meu pensamento, se você estiver num lugar que Ele não possa ver, então responda, diga: eu estou aqui, Senhor, venha me ver, venha ver como eu estou, porque o Senhor, Ele quer cuidar de você. Glória a Deus. Voltando para o texto, segundo a tradição, que ele procurou aquela ovelha, e aquela ovelha continuou fugindo, mas chegou um momento que aquela ovelha tinha duas opções: ou ela tentava fugir, ou ela continuava fugindo do Senhor, ou ela se entregava para sempre para o Senhor, ou ela se rendia ao Senhor. E ela continuou fugindo. Talvez você está fugindo de Deus. Talvez o Senhor já te chamou. Talvez o Senhor está procurando e está chamando pelo teu nome, e você já ouviu a voz de Deus, mas não respondeu. Ainda não respondeu, e Ele continua chamando por você. E você continua fugindo, mas Ele continua perseguindo você. Ele continua indo atrás de você. Ele continua procurando por você, porque Ele não desiste de você. Mesmo que você já desistiu dele, talvez você desistiu da vida, você desistiu de tudo, do trabalho, da família, talvez desistiu até de Deus, mas Ele não desiste de você. Ele ama você. Ele ama você de paixão. Entenda isso. Voltando para o texto, glória a Deus, aleluia. Voltando para o texto, segundo a tradição, que aquela ovelha, de tanto fugir, segundo a tradição, que aquela ovelha, de tanto se esconder, de tanto andar sozinho por caminhos arejados, caminhos de espinhos, que ela se feriu, ela se machucou. Oh glória, labaia, sério, cara, sério. Ela se feriu sozinha. E quando ela se feriu, com o passar do tempo, ela ficou doente, ela ficou fraca, e já não podia mais andar, já não podia mais fugir, e também já não podia voltar. Então ela ficou parada naquele lugar, talvez debaixo de uma árvore, num lugar de sombra, e ficou ali. Talvez o pensamento daquela ovelha era: eu vou morrer, porque eu estou doente, eu estou fraca, eu estou ferida. Talvez você está aí dizendo: eu vou morrer, eu estou fraco, eu estou doente, e ninguém me encontra, ninguém me vê, ninguém se comove com a minha dor, com o meu sofrimento. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O Senhor manda te dizer que você não vai morrer.
O Senhor manda dizer que você não vai morrer, que Ele vai encontrar você. Glória a Deus. Porque nunca foi o homem em toda a vida, o homem nunca procurou por Deus. O homem nunca foi atrás de Deus, nunca foi ao encontro de Deus. Mas sempre é o Senhor que vai procurar o homem. Sempre é o Senhor que vai atrás do homem. Sempre é o Senhor que vai ao encontro do homem. Está na parábola do bom samaritano, da ovelha perdida. E segundo a tradição, que aquela ovelha, voltando para o texto, aquela ovelha estava cansada de sofrer, cansada de andar. Porque quando ela estava com as outras ovelhas, com as 99, ela estava saudável. Pode ver que ela estava saudável. Quando ela estava com as 99, ela estava boa, estava saudável, estava boa, estava bem tratada, bem cuidada, porque aquele pastor cuidava daquela ovelha, tratava daquela ovelha. Mas quando ela se perdeu, olha só que quando ela estava com as outras, ela tinha companhia, ela tinha amigas ou amigos, parceiro. Ela estava na companhia de muitas pessoas. Mas quando ela se perdeu, ela se encontrou sozinha. Ou sozinha. Quando ela se perdeu, ela se viu sozinha. E ela se viu agora doente, fraca. E não tinha como mais voltar, porque estava ferida. Oh, glória! E ali ela pensando que ia morrer, ali ela pensando que não havia mais o que fazer. Mas olha só, o pastor, ele não desistiu de procurar aquela ovelha. E ele procura, ele procura no lugar, ela não está. Ele vai em outro lugar, ela não está. Ele vai em outro lugar, ela não está. Talvez alguém disse para ele: não, desista dessa ovelha, porque agora ela já morreu, agora já mataram ela. Mas aquele pastor, ele não desistiu dela. Oh, glória! Você está entendendo o que eu estou falando? Você entende? Significa que Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Por mais que você disse ou falou: eu não quero mais amar a Deus, eu não quero mais servir a Deus, mas Ele não desiste de você. Ele está indo atrás de você. Aleluia. É melhor que você se renda antes de você se ferir e ficar doente. Glória a Deus. Porque às vezes nós queremos se entregar para Deus só quando estamos doentes, quando estamos sofrendo, quando estamos com dor. E Deus não quer que a gente faça assim. Certamente quando nós entregamos para Ele, Ele não rejeita, Ele abraça. Mas Deus quer que a gente se entregue para Ele por amor. Porque foi por amor que Jesus se entregou na cruz. Foi por amor que Jesus sofreu na cruz. Foi por amor que Ele morreu na cruz para salvar o pecador. Ele morreu pelos nossos pecados. Então temos que nos entregar a Ele por amor. Temos que servir a Ele por amor. Temos que nos voltar a Ele por amor. Temos que adorá-lo por amor. Porque foi por amor que Ele se entregou por nós. Ame a Deus. Se volte para o Senhor. Voltando para o texto. E o Senhor, o pastor daquela ovelha, ele procurou. E como não tinha mais
como aquela ovelha fugir, aquela ovelha se rendeu. E olha só as condições que o Senhor encontrou ela. Agora o Senhor encontrou aquela ovelha. Mas quando ele encontrou, ele viu que não era mais como aquela ovelha que estava no aprisco, estava junto das outras. Agora ele viu que aquela ovelha estava decaída, estava debilitada, estava fraca, estava doente, estava ferida, estava morrendo. Glória a Deus. Mas enquanto a vida, a esperança, enquanto o coração bater no peito, a esperança, nunca é tarde para recomeçar ao lado de Deus. Nunca é tarde. Aleluia. Enquanto houver fôlego, a esperança. Glória a Deus. Você tem que fazer como aquela mulher de um fluxo de sangue, quebrada, aleluia, maltratada pela doença, pela enfermidade, pálida, morrendo, mas ela se levantou e ela foi ao encontro de Jesus, porque ela descobriu que Jesus o amaria, que Jesus o receberia, que Jesus o abraçaria naquele momento, aleluia, e curaria ela daquela enfermidade. Ei, o Senhor está dizendo que você precisa se levantar. Não espere Jesus ir ao teu encontro. Levanta-se e vá ao encontro de Jesus, porque Ele está te esperando com os braços abertos. E esse mal que te assola, esse mal que te atormenta, esse mal que te destrói, o Senhor vai lançar por terra, e Ele vai te restituir, Ele vai te restaurar, Ele vai te levantar, Ele vai te renovar, porque Ele é Senhor e Ele é Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado por toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. E agora, voltando para o texto, agora a ovelha se rende, já não tinha mais o que fazer, já não podia mais fugir, já não podia mais correr, então ela se rendeu. Glória a Deus. Ela se rendeu. Oh glória. Labassai de canto de barabaia sei. A melhor coisa é se render a Deus. A melhor coisa é nos voltar para Jesus, é nos voltar para os braços dele. Aleluia, porque nos braços de Jesus encontramos o que o mundo não pôde nos dar, o que a vida não pôde nos dar. Aleluia, o que a família não pôde nos dar, Jesus nos dá. Quando nos voltamos para Ele, quando nos voltamos para o braço dele, Ele nos dá, ou Ele nos dá aquilo que o mundo nunca nos deu. Aleluia, eu te faço o convite agora, volte para os braços de Jesus, se renda a Ele, aleluia, se humilhe diante dEle, e você vai receber aquilo que você tanto procurou nesse mundo e nunca encontrou. Alaia sei, bicanturaia sai. Só Ele pode nos dar o que o mundo não pode nos dar. O mundo não pode nos dar paz porque Ele não tem, mas Jesus tem e nos dá a paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo entendimento, Ele pode nos dar. E a Bíblia diz, voltando para o texto, a tradição diz que agora a ovelha se rendeu, a ovelha se entregou, e agora não podia caminhar, mas olha só o amor daquele pastor, olha só o amor daquele Senhor. Ele olhou, ela já não podia mais caminhar, então sabe o que Ele fez? Ele colocou no colo, Ele levantou pelos braços, pelas mãos e colocou no colo.
e consolou. Porque aquela ovelha representa uma pessoa, aquela ovelha representa um homem, um ser humano, e aquele Senhor representa Deus. Você entende? E ele colocou no colo, colocou nos braços e começou a consolar. E começou a dizer: por que você fugiu tanto? Por que você se escondeu? Por que você não respondeu quando eu gritei, quando eu chamei pelo teu nome? Por que você não veio logo? Você teria evitado, você não estaria dessa maneira. Você não estaria doente, você não estaria machucado, você não estaria triste, ferida. Aleluia. Reia, sei, cantaraia. Mas ele continuou a dizer: mas não importa. O importante foi que eu te encontrei. O importante foi que eu te achei. O importante é que você ainda está com vida. Glória a Deus. E agora aquele Senhor alegre, feliz, porque a Bíblia diz que ele se alegrou porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. Oh, glória. Leia, sei. A Bíblia diz, glória a Deus, que ele colocou aquela ovelha nos braços, no colo, e trouxe aquela ovelha para casa. O trajeto que ele fez foi doloroso para ir, agora para voltar é mais doloroso, porque agora ele vem com ela nos braços, agora ele vem com ela no colo, subindo e descendo terrenos planos e arejados, mas não importa, mesmo pisando em pedra, mesmo pisando em espinho, mas aquele Senhor vinha alegre com aquela ovelha nos braços, porque ele tinha encontrado a ovelha que estava perdida. Araia, sebe, cai. É assim que acontece quando ele te encontrar, quando você se render a ele. Não importa da maneira que você estiver, mas quando você se render, ele vai te colocar nos braços, ele vai te colocar no colo e vai te consolar, como um pai consola um filho e dizer: meu filho, onde tu estava? Há muito tempo eu te procurei, há muito tempo eu andei procurando por você, e onde tu estava? Alaia sei. Onde você estava todo esse tempo? Por que não ouviu a minha voz? Por que não voltou para casa? Por que não voltou para os meus braços? Porque as 99 estão protegidas, as 99 estão guardadas, estão saudáveis. Você deveria ter voltado. Aleluia. Mas não importa. Aquele pastor, aquele Senhor vinha feliz, vinha alegre, porque ele tinha achado a ovelha que estava perdida. Voltando para o texto, segundo a tradição, agora ele traz para casa. Chegando em casa, ela machucada, ele dá um banho naquela ovelha e começa a cuidar dos ferimentos daquela ovelha, a colocar o óleo na ferida daquela ovelha, para cicatrizar, porque na antiguidade o óleo também era utilizado, o azeite era também utilizado para curar as feridas das ovelhas. Os pastores usavam o óleo para curar as feridas das ovelhas. E agora o Senhor está cuidando em casa dos ferimentos daquela ovelha. Ele está cuidando, ele está tratando. E agora aquela ovelha, ele dá comida àquela ovelha, porque ela estava com fome, ela estava com sede. É assim que acontece quando o homem está afastado de Deus. Ele sente fome, mas não é fome pelo pão,
mas é a fome pela palavra de Deus. Não é a sede pela água natural, mas é a sede pela água espiritual, que simbolicamente é o Espírito Santo. Aleluia! Quando o homem está afastado de Deus, ele está enfermo da alma, doente da alma, porque o pecado é uma lepra que contamina o corpo inteiro do homem. Mas o Senhor é o sumo sacerdote que pode purificar o homem. E agora, para terminar a mensagem, ele cuidou daquela ovelha, tratou daquela ovelha. Agora, alegre, ele convida os amigos, reúne os vizinhos e diz assim: agora vamos festejar, vamos nos alegrar. Aí perguntaram para ele: por quê? Qual o motivo dessa alegria? Qual o motivo dessa festa? E ele responde: alegrai comigo, porque eu estou feliz, estou alegre, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. E naquela noite reuniram-se muita gente da casa do pastor, na casa daquele senhor, e se alegraram naquela noite, festejaram a chegada daquela ovelha. Eu queria que você entendesse. Aleluia, voltando para o texto, como eu já falei, aquela ovelha representa representa você. Quando nos voltamos para Deus, a Bíblia diz que Deus faz uma festa nos céus, e os convidados dele não é homens, os convidados dele não é as autoridades da terra constituída pelos homens. Os convidados dele são os anjos, serafins, querubins, anjos e arcanjos. E Deus diz: alegrai comigo, porque um pecador, um perdido foi achado e se rendeu aos meus pés, e eu perdoei os seus pecados, e eu sarei a sua terra e lhe purificarei. E alegrai-vos comigo. E a Bíblia diz que os anjos festejam, os anjos se alegram, porque um pecador se arrependeu dos seus pecados. Para encerrar, meu amigo, o Senhor quer fazer uma festa no céu, quando você se voltar para Ele, quando você se render a Ele, quando você se humilhar. Aleluia, além de cuidar de você, além de curar suas feridas, Ele fará uma festa nos céus por tua causa. E a Bíblia diz que Ele escreve o seu nome no livro da vida. Ele te dá o Espírito Santo, Ele te dá uma veste espiritual, Ele coloca uma aliança no dedo, um compromisso entre você e Ele. Aleluia. E coloca sandálias nos teus pés, para proteger os teus pés. Aleluia. Glória a Deus. É assim que Ele faz. E por isso a palavra que eu tenho para te dizer, aleluia, que não existe fronteiras, não há fronteiras que possam impedir de Deus amar você. Não há distância, não há pecado, não há nada que possa fazer Deus deixar de amar você. Mas eu tenho uma palavra agora: volte-se para Deus, deixa de andar, de continuar fugindo, se renda a Ele, se lance aos braços dEle, porque Ele vai cuidar de você.